Muito bem. Eu hoje, inicialmente, eu queria pedir desculpa, que vocês estão me vendo hoje com barba por fazer, mas é porque eu fiz uma cirurgiazinha aqui na mandíbulazinha, fazer um cortezinho e eu estou impedido de fazer barba. Então, por isso que vocês estão me vendo fora do meu natural. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha história na Associação Campolina. Mas para poder chegar no Campolina, eu preciso de relembrar algumas coisas. Por que o Emir tornou-se apaixonado por cavalo? Porque tudo iniciou, e eu já contei para vocês, em 1954, quando a Alessi, minha irmã, namorava um rapaz lá de Montes Claros, e que me convidou para ir visitar uma fazenda de um tio dele, que estava abrindo uma fazenda nova lá na Jaíba, na Serra da Jaíba, que hoje é um dos lugares mais progressistas de Minas Gerais. Mas, naquele tempo, era uma mata fechada, estava sendo colonizado naquele tempo, a Jaíba. E ele me convidou e eu fui lá e fiquei lá um mês nessa fazenda, e montando a cavalo o dia inteiro, mexendo com o boi, com o cavalo, eu me apaixonei por essa história. Voltei em 57, novamente, na mesma fazenda, já estava mais adiantada, porque o dono da fazenda, o seu Alley Jansen, já estava morando lá com a família, então a fazenda já estava mais adiantada, e daí eu tomei essa paixão enorme por cavalo. Também já contei para vocês a história do cavalo, que eu conversei com uma pessoa lá que estava vendendo umas pedras de cristal para o papai, e eu perguntei se lá em Curvelho tinha cavalo, e de repente ele mandou o cavalo, chegou aqui na estação e nós não tínhamos nem onde pôr o cavalo. E eu coloquei na fazenda de um amigo nosso, que a fazenda é o bairro Alípio de Melo, hoje aqui em Belo Horizonte, que era uma fazenda, e meu cavalo ficou lá. Posteriormente, eu me formei em engenharia, e sempre com o gosto pelo cavalo, e a pessoa que eu fui trabalhar com ela era seu Bento Paixão, um homem extraordinário que iniciou minha vida profissional com ele. Ele começou a criar cavalo, e nas éguas que ele comprou veio um potrinho, Pampa, que eu gostei muito, e ele me deu esse potro de presente. Novamente, eu estava no mesmo problema, eu ganhei o potro e não tinha onde pôr, e eu já contei essa história para vocês, mas só para chegar onde eu quero chegar. O potro ficou aí andando sem lugar de pôr, eu coloquei no Jockey Club, depois coloquei na Hípica, voltou para o Jockey Club, até que nós compramos a fazenda, e eu já contei na última gravação que nós fizemos, eu contei para vocês a entrada nossa na fazenda, eu e o Lício comprando a fazenda em Betim, e eu podendo criar cavalo. Aí começamos a criar cavalo, e estava muito interessante, gostava muito. O Lício também se apaixonou pela criatório, nós ficamos nós dois muito entusiasmados com o criatório. E aí aconteceu um fato interessante. Os outros me perguntam, por que você cria Campolina? Eu crio Campolina por acaso. Eu não sabia nada de raça de cavalo, eu conhecia cavalo. E o seu Bento Paixão tinha comprado umas éguas campolinas e ele me deu um potro campolina. Por isso, eu fui criar a campolina. Mas eu não sabia, nem não conhecia nada de raça. O que era campolina, o que era mangalaga, o que era puro sangue inglês, o que era... Eu não conhecia. Então, o acaso me fez criar a campolina. E eu comecei a criar a campolina com muito entusiasmo. Contei aquela história para vocês, do frevo de Santarém, que nós compramos um potro, e aí comecei a criar. E aí aconteceu um fato inusitado, que é a minha entrada na campolina. A pessoa que me vendeu o frevo, meu amigo, era o Guido Pacheco de Magalhães, um dos melhores criadores de campolina da época. E o Guido, a Associação Campolina vinha devagarzinho, não tinha entusiasmo, pessoal muito sem entusiasmo. Basta falar que tinha 80 sócios só. Campolina, na época que vou contar a história para vocês, tinha 80 sócios, 80 associados. E Campolina devagar, tal, e o Guido... E chegou a época da eleição, e o Guido, então, foi na minha casa e falou, Emir, nós estamos fazendo uma chapa para apresentar lá na Campolina,
e queria te convidar para você ser o vice-presidente dessa chapa. O presidente vai ser o Zé Eugênio, que era prefeito de Barbacena, e você seria o vice-prefeito. Eu, Guido, eu não tenho nenhuma vocação para essa direção de associação, eu sou engenheiro, estou trabalhando, estou começando minha vida, corro muito, viajo muito. Ele falou, não, mas você não vai ter muito trabalho, não, porque o Zé Eugênio vai ser o presidente e você vai ser o vice. Ah, bom, o vice eu aceito, porque vice aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de fazer pouca coisa. E eu fui ser o vice, fui ser o candidato a ser vice na chapa do Zé Eugênio. Mas tinha aqui, no meio do cavalo, em Belo Horizonte, uma liderança fortíssima, que era o senhor Bolivar de Andrade. O senhor Bolivar já tinha sido presidente da Campolina, do Manga Larga, mandava no Pega, mandava no Piquiri-Pônei. Ele era um criador que criava todas as raças de cavalo e ele era o líder maior de todas as criações de cavalo em Minas Gerais. Era o senhor Bolivar Andrade. E nós, então, o Guido me convidou, nós marcamos uma noite para ir na casa do senhor Bolivar para apresentar para o senhor Bolivar a chapa do Campolina. O senhor Bolivar, nessa época, era presidente do Manga Larga. E nós fomos lá e o Guido, foi o Fernando Diniz, fui eu, foi o Zé Eugênio. Nós fomos na casa do senhor Bolivar e, numa reunião, o Guido falou, senhor Bolivar, nós viemos aqui porque nós estamos querendo apresentar para o senhor a chapa que nós vamos colocar no Campolina, que é o Zé Eugênio como presidente e o Emir como vice-presidente, e nós queremos apresentar essa chapa, mas não queríamos apresentar sem vir falar com o senhor primeiro. Tudo bem, o senhor Bolivar, com aquela sabedoria dele, não é essa sabedoria, mas ele vislumbrou outra coisa naquele momento. Ele falou, ô Guido, o Zé Eugênio já foi presidente da Campolina, já deu uma participação enorme, já fez muito pelo Campolina. Por que nós não mudamos essa chapa e colocamos o Emir como presidente? Eu, na hora, quase morri, porque eu nunca pensei em ser o presidente da Campolina. Aí, na mesma hora, o Zé Eugênio falou, senhor Bolivar, ótima ideia, o senhor teve, acho que realmente para mim é difícil, eu moro em Barbacena, eu tenho que vir, e o Emir mora aqui em Belo Horizonte, eu acho que seria ótimo ele ser o presidente. O Guido achou a melhor coisa do mundo, porque o Guido, na verdade, o Guido era muito meu amigo, quase com um irmão, e ele, acho que ele queria que eu fosse o presidente. Então, por essa reunião, por esse acaso, eu me tornei presidente da Campolina. Cheguei na casa da minha sogra, a dona Neuza, a Maria Helena estava me esperando. Falei, Maria Helena, tem uma novidade para falar com você. Eu vou ser presidente da Campolina. Falou, o quê? Eu fui escolhido para ser a chapa que vai apresentar para a eleição do Campolina. E me tornei presidente do Campolina. Isso foi em 1976. Eu entrei na associação, a associação era muito pequena, tanto a Campolina quanto a Manga Larga. A Manga Larga era maior, bem maior que a Campolina, mas também não era o que é hoje. Hoje ela é uma potência. E o Campolina era, eu já falei para vocês, tinha 80 sócios, e também na mesma sede funcionava Jumento Pega e funcionava o Piquiri-Pônei. Então, eram 4 associações trabalhando numa sala grande. Era a cobertura de um prédio ali na Rua São Paulo, edifício Iracema, mas eram 4 associações trabalhando no mesmo andar. Então, aquilo era uma confusão danada. Os funcionários eram de uma associação, eram da outra, trabalhava para um, trabalhava para outro. O Moacir Rodrigues era mais ligado no Manga Larga, a Lili era mais ligada no Campolina, e o Jumento Pega não tinha, todo mundo fazia o serviço do Jumento Pega, o Piquiri-Pônei era quase sem expressão, o Anor Afonso lutando também para conseguir levantar a associação. Então, era aquele confronto ali dentro daquele andar. Até que um dia aconteceu uma reunião de aprovação de contas. Aprovação de contas. Reunião mais simples, mais singela que existe numa entidade é a aprovação de contas, porque geralmente é aprovado por unanimidade. Poucas associações
A pessoa quer alguma explicação, geralmente aquilo é muito pacífico. No Campolina, no Manga Larga, na Piquiripona, era mais tranquilo ainda. Era fazer a reunião para seguir o estatuto e aprovar as contas. Nessa reunião aconteceu um fato que é histórico. Para mim é histórico e eu quero deixar registrado porque é uma coisa que precisa ficar guardada, que pouca gente sabe disso. O grupo de criadores do Rio de Janeiro estava insatisfeito com o andamento do Manga Larga. Eles eram associados do Manga Larga. Estavam insatisfeitos com o andamento da associação Manga Larga. Achava que o Manga Larga era muito forte para ficar daquele tamanho ali, misturado com os outros, e eles não estavam satisfeitos com a Manga Larga. E eles, então, nessa assembleia, nós sentávamos, só para vocês verem como é que a coisa era, sentavam os 3 presidentes, o Piquiripona não aprovava a conta junto conosco, não. Mas aprovava a conta do Campolina, do Manga Larga e do Jumento Pega. Nós estávamos os 3 presidentes sentados na mesa, aprovando as contas. Aí aprovamos, colocamos em votação a aprovação de conta, aprovado por unanimidade, ninguém falou nada, tudo aprovado por unanimidade. Quando colocou assuntos gerais, de repente, um grupo de criadores de Manga Larga do Rio de Janeiro entrou na sala onde estava sendo executada a reunião e falaram: nós queremos a palavra. E eram uns 10 criadores de renome no Manga Larga Machador. E achavam um absurdo a Manga Larga estar daquele tamanho, até hoje, tendo que conviver com Campolina, com Pega, com Piquiripona, e ela não conseguia deslanchar porque ela era tudo junto, os funcionários eram os mesmos, porque eles achavam que o Manga Larga tinha que ter vida própria e não tinha, na verdade, não tinha mesmo. E então que era preciso que o Manga Larga se emancipasse, saísse daquele lugar, fosse para uma sede própria e expandisse. Então, neste dia, eu falo que é histórico, que houve uma cisão na direção das associações. O seu Bolivar, pressionado pelo aquele grupo de criadores, um grupo fortíssimo do Rio de Janeiro, ele não viu como não prometer ali naquela reunião: não, tudo bem, nós vamos então providenciar, sair dessa sede, criar uma sede própria e dar uma expansão maior para o Manga Larga. Então, o que aconteceu? No dia seguinte, fiquei com aquela sede toda por nossa conta, porque o Pega era muito pequeno. Eu, então, fiz um acordo com o senhor Bolivar, a Campolina comprou a parte do Manga Larga naquela sede e a sede do Campolina ficou sendo todo aquele andar na rua São Paulo 824, o edifício Iracema. Começaram os trabalhos meus na Campolina. Emancipou o Manga Larga e, na verdade, emancipou o Campolina também. Porque tudo que a gente tinha que fazer, tinha que sentar na mesa, era 3, 4 presidentes conversando, você falava uma coisa, o outro falava outra, e no final não resolvia nada. E não era meu jeito, não é o meu jeito. Eu sou muito decidido e tudo meu é decidido na hora. Eu decido rápido e tomo providência. E eu não podia fazer isso na Campolina. Aí aconteceu esse fato e eu, então, nós fizemos um acordo, eu comprei a sede, a parte da sede do Manga Larga, e a Campolina, então, ficou sozinha para tomar suas atitudes. Então, esse foi meu início na Campolina. Foi por acaso, 2 acasos. Um de eu criar a Campolina, que eu nem sabia o que era Campolina na época, e outro de eu ter sido presidente também por um acaso, e eu me tornei presidente por 4 mandatos, 12 anos de presidência. E até hoje, na minha idade, eu sou do Conselho Superior, Conselho Consultivo da Campolina, e tudo que eles vão fazer, eles me perguntam, me consultam e tomam minha opinião, e eles têm uma admiração muito grande pelo trabalho que eu deixei lá. E o trabalho que eu deixei foi um trabalho muito grande mesmo. E eu, então, vou aproveitar aqui que eu estou falando de Campolina e vou falar algumas coisas. Isso aqui é o meu discurso de despedida. Esse discurso eu fiz na despedida, é um discurso muito bonito que eu fiz no dia que eu saí da Campolina. Ele é meio grande, mas tem alguns tópicos aqui que eu queria
ressaltar, vou tentar ressaltar um por um rapidamente, para não cansar ninguém, mas vamos para o primeiro aqui, que é a criação do leilão Macapê. O que acontecia? Tinha 3 raças, na verdade, eram 4, mas o Piquiripone não fazia parte do complexo de cavalo ainda. Então, Macapê é Manga-Larga, Campulina e Pega. E eram as 3 raças que eram dominantes aqui em Minas Gerais. Nós, então, resolvemos fazer um leilão. Nós juntamos as associações e resolvemos fazer um leilão, porque era muito difícil vender cavalo naquela época. Para vender cavalo, você tinha que convidar o criador para ir na sua fazenda, ele passava o dia inteiro na fazenda, vendo cavalo. No final do dia, ele escolhia um potrinho, levava um potrinho. Então, a comercialização era muito primária, muito ruim. Difícil. A pessoa ia na sua fazenda, chegava lá com a família toda, passava o dia lá para comprar um potrinho, às vezes nem comprava, ia para ver. Você tinha que mostrar aquela tropa toda para ele. Mostrava, depois ele falava, gostei, muito bonito, parabéns, e ia embora. E isso acontecia tanto no Campulina, quanto no Mangalá, quanto no Jumento Pega, quanto no Piquira. Então, nós resolvemos fazer um leilão. E esse leilão nós demos o nome de Macapê. Era Manga-Larga, Campulina e Pega. E entrou enxertado, sempre enxertando o Piquiripone no meio. E então, nós fizemos esse primeiro leilão Macapê, e nós não tínhamos nenhuma experiência com leilão. Não existia leilão naquela época. E nós não tínhamos experiência com leilão. Então, nós chamamos uma firma, que era a maior firma de São Paulo, que faz leilão até hoje, talvez seja uma das maiores do Brasil, que é a Programa. Chamamos a Programa e sentamos com eles e falamos, nós queremos fazer um leilão. Eles falaram, quantos animais? Nós falamos 300 animais. Mas que loucura, 300 animais? Nós queremos fazer um leilão de 300 animais. E será num sábado e num domingo. Começa ao meio-dia, 150 animais, vai até a hora que for, e no domingo começa ao meio-dia, vai até a hora que for. E esse leilão Macapê foi um divisor de águas para ambas as associações, tanto o Campulina quanto o Manga-Larga. O Pega também aproveitou disso, mas o Campulina e o Manga-Larga, eles trouxeram a quantidade de criadores novos para a associação, porque a pessoa ia lá no Parque da Gamileira por curiosidade, vamos lá ver um leilão de cavalo, e comprava um cavalo, comprava um pônei, comprava um cavalo nosso lá, e nós vendemos em 2 dias 300 cavalos, 300 animais. Então foi uma loucura. E era muito rústico o leilão. Hoje o leilão é sofisticado, tem tanta sofisticação para fazer um leilão hoje. Antigamente era muito simples. Nós fizemos um leilão naquele pavilhão redondo do Parque da Gamileira, fizemos arquibancadas de madeira, o pessoal ficava sentado, o cavalo entrava no meio, o leiloeiro vendia, e saía, e vinha outro, e era o dia inteiro. E nós intercalávamos as raças. Então, as pessoas que estavam lá e viam Campulina, viam Manga-Larga, via Jumento Pega, via Piquira, via Pônei. Cada hora entrava um, e a pessoa ia comprando, e a Programa, uma firma muito organizada, muito capaz, conseguiu dominar aquilo tudo. Eu sei que nós fizemos inúmeros criadores nessa época. Então, esse foi um dos marcos que eu deixei na Campulina, que eu acho muito importante. O outro marco que eu deixei foi o campeonato de sela e serviço. O Campulina era um cavalo visto com os olhos só de beleza. É um cavalo muito grande, muito bonito, mas não tinha nenhuma utilidade. O cavalo era só para você montar. Então, o cavalo Campulina servia, tinha que ter a orelha bonita, tinha que ter o pescoço bonito, a garupa bonita, mas isso já bastava para o criador, não queria mais nada. Mas chegou uma outra turma que queria mais alguma coisa do Campulina. Eles queriam, para que serve esse cavalo? Esse cavalo serve para sela e serviço. Ele é um cavalo que serve para a gente andar, passear nas fazendas, fazer as cavalgadas, mas serve para trabalhar. Tanto é que na minha fazenda, em Montes Claros, que nós temos lá a fazenda, todos os animais que trabalham lá são campulinas, que são os cavalos que nós criamos aqui em Betim e não queremos para seguir na raça, mandamos para lá, e é um cavalo de sela e serviço. Mas como é que nós íamos mostrar isso? Nós, então, fizemos torneios
no Parque da Gamileira, de sela e serviço. O cavalo tinha que mostrar várias habilidades. Tinha que abrir porteira, tinha que saltar um tambor, tinha que marchar. E tinha que ser bonito, tinha que ser campolina. Porque hoje, às vezes, o cavalo marcha muito, mas não é campolina. É misturado. Nós não, nós fazíamos questão absoluta. O cavalo tinha que ter habilidade, tinha que ser um cavalo de sela, serviço, mas tinha que ter todas as características do campolina. Nós fazíamos muita questão disso. Então, os criadores daquela época ficaram muito satisfeitos, porque, além da beleza do campolina, eles tiveram a oportunidade de mostrar para que o campolina vinha. O que o campolina servia? Servia para tudo. Servia para atalhar boi, servia para correr, servia para tudo isso aí. Então, foi uma forma de poder demonstrar o que era o campolina. Outro ponto que eu queria falar aqui, que está meio misturado, mas eu vou falar um pouco. Os jantares de confraternização. O criador de cavalo era meio deixado de lado. O criador, ele vinha com a família dele, chegava aqui, a família ficava lá no parque, aquele ambiente meio hostil, porque a família não tinha onde ficar, não tinha nada. E eu introduzi uma coisa muito importante na campolina. Quando eu falo eu e os diretores da minha época, e principalmente a minha mulher, a Maria Helena, que sempre esteve ao meu lado e me ajudou em tudo que eu fazia. Nós, então, criamos um jantar de confraternização. O que era esse jantar de confraternização? A pessoa ficava o dia inteiro no parque, naquele calorão, vendo o julgamento, e as famílias não tinham o que fazer. Nós, então, criamos um jantar de confraternização enorme para poder as famílias terem onde ir à noite. E esse jantar de confraternização, para vocês terem ideia, era no Iate Tênis Clube aqui de Belo Horizonte, que é o salão melhor que tinha na época. E nós levávamos 1000 pessoas nesse jantar. Era uma festa, virou uma festa da cidade. Esse jantar, eu me lembro que as senhoras dos criadores traziam roupas especiais para o dia do encerramento da exposição. Geralmente era na sexta-feira esse jantar. A exposição era quarta, quinta, sexta, e sexta à noite tinha esse jantar de confraternização, é onde as famílias todas se reuniam, os filhos, as mulheres, os criadores, e era uma festa enorme que nós fazíamos no iate. E isso foi se tornando uma tradição. Todo ano a pessoa cobrava: Emi, vai ter o jantar? Vai. Então, as pessoas se preparavam para esse jantar. Isso é uma criação que eu deixei aí plantado na campolina, que acabou. Não tem isso mais. A outra coisa que está aqui, o grande feito meu na campolina, foi a criação da Semana Nacional do Cavalo Campolino. Essa mudou, foi a inflexão da curva. Foi quando o campolina vinha num somatório, e ele fez isso para subir, porque eu queria explicar o que acontecia nessa época. Não existiam as exposições estaduais, tinha exposição aqui na Gamileira, era estadual, tinha uma exposição no Rio, tinha uma exposição em São Paulo, mas todas estaduais, regionais, muito pequenas. E eu um dia tive uma ideia, e existia, na época do governo militar, uma comissão que chamava Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional, CCCCN, que coordenava a criação de cavalo no Brasil. Ela coordenava, ela dava as diretrizes para a criação de cavalo de todas as raças no Brasil. Ela comandava, ela tinha mais força que o Ministério da Agricultura em relação ao cavalo. E eles fizeram uma exposição nacional que reunia todas as raças. Então, eles davam 30 vagas para o campolina, 40 vagas para o manga-larga, 20 vagas para o pega, e 10 vagas para o puro sangue inglês, e daí vinham as raças estrangeiras que também apresentavam, o crioulo vinha do Rio Grande do Sul, apresentava, e essa exposição era itinerante. Ela ia rodando no Brasil, nas capitais, itinerante, mas cada raça tinha aquela limitação de pôr tantos animais. E um dia eu me cansei disso, falei: gente, nós temos hoje 3.000 cavalos registrados aqui no campolino, e eu posso levar 50 na exposição. Está errado isso. Eu vou criar uma exposição
exclusiva do Campolina. Esse foi o marco que mudou a história da raça campolina, porque ninguém acreditava que eu seria capaz de fazer isso. Sempre eu falo eu, porque é na minha direção, mas tem as pessoas lá que sempre me apoiando. E eles achavam que nós não seríamos capazes de fazer uma exposição. E eu falei, vamos fazer uma exposição só de campolina. Mas como é que nós íamos preencher uma semana? Primeiro que nós não teríamos inscrições, nós estávamos acostumados a levar 50, 60 cavalos nas exposições, de repente nós ia ter 400 vagas, porque nós tínhamos que pôr 400 animais no parque. Como é que nós íamos fazer isso para encher 400 vagas? Nós, então, começamos a imaginar uma série de coisas. Eu falei, vamos fazer uma convenção do cavalo campolina dentro da exposição. O que era a convenção? Era onde os criadores antigos falavam, faziam suas apresentações, seus criatórios, aquela coisa toda. Cada um vinha, falava o que queria, e fizemos uma convenção, que nós definíamos os rumos da campolina. Então, eu criei uma convenção que já existia no tempo do Fernando Diniz, mas era só a convenção fora. E eu joguei a convenção dentro da Semana Campolina. Era pouco para conseguir segurar uma semana inteira de exposição. E nós não teríamos animais suficientes. Então, nós criamos uma categoria mirim, que foi a categoria de 8 a 10, 10 a 12 meses. Porque isso aí, todo mundo tinha aqueles potrinhos lindos que ficavam lá na fazenda, queria mostrar, mas nunca podia, que era acima de 18 meses que podia ir na exposição. Eu, então, criei essa categoria de 8 a 10, 10 a... e pusemos o nome de mirim. E foi um sucesso. Todo mundo começou a preparar seus potrinhos, aquela coisa toda, para trazer na exposição. Era uma coisa mais linda. Era pouco ainda. Nós imaginamos fazer uma corrida para poder mostrar a habilidade do campolina. Vamos fazer uma corrida de campolina no Jockey Club de Minas Gerais. Emílio, você ficou doido. Você quer fazer uma corrida de campolina? Vamos fazer uma corrida de campolina no Jockey Club de Minas Gerais. O Adelmar, meu irmão, era presidente do Jockey. Eu conversei com ele e falei, Adelmar, se cede para nós um espaço, 1 hora, dentro da sua programação de corrida no sábado, que nós vamos levar os campolinas para fazer uma corrida lá no hipódromo. Aí todo mundo, o Emílio pirou, isso aí não vai dar certo. Eu convoquei os criadores prepararam os seus cavalos e fizemos uma, e depois fizemos outra nos anos subsequentes, uma corrida de cavalo campolina no Jockey Club. Hoje, depois que tinha um criador nosso aqui, que era criador de campolina e de árabe também, levou essa história para São Paulo, e hoje tem corrida de árabe lá em São Paulo. Mas começou aqui, no campolina, que foi a primeira raça de cavalo, sem ser puro sangue inglês, a correr no Jockey Club. Foi o campolina. Então nós fomos preenchendo a semana toda com isso aí. E foi um sucesso absoluto. Colocamos 400 animais no Parque da Gamileira, um sucesso. Eu, então, fiz uma carta convidando e comunicando aos criadores todos que teria essa exposição, a Semana Nacional do Cavalo Campolina. Eu acho assim, interessante, porque o pessoal não acreditou que nós íamos conseguir fazer isso. E o susto maior, quem tomou foi o Manga Larga, que se julgava muito maior que o Campolina e não tinha a exposição deles. E nós fizemos a nossa primeiro. Tanto é que o Manga Larga fez no ano seguinte, e nós sempre, cronologicamente, estamos 1 ano a mais do que o Manga Larga, porque nós fizemos 1 ano na frente. Os criadores de manga... E eu fiz uma carta convidando todos os criadores, mandei para todos os associados da Manga Larga, explicando que eu ia fazer essa exposição e que queria convidá-los para poder participar conosco da exposição. E muitos foram à nossa exposição, me cumprimentaram, falando, Emi, você está dando um exemplo para nós de tudo que nós queríamos para o Manga Larga, é isso aí, é uma independência e fazer as coisas independentes. Então, essa campolina foi um marco. Mas teve um outro fato também, uma outra exposição, que eu tinha falado com vocês no leilão Macapê,
Nós, então, criamos também uma exposição macapê, que ia Mangalá, Campolina, Pega, Piquira e ia todos. E essa exposição foi um sucesso e foi um embrião para eu fazer a nacional. Foi a exposição Macapê, que era muito importante também. Então, foi um outro marco que eu deixei lá, foi a criação da exposição Campolina e da exposição Macapê. Eu vou ver aqui, vocês desculpem. Isso aqui é uma coisa até de menor importância, mas dentro das coisas que eu pude fazer, eu comecei a reunir as famílias em torno do Campolina. Eu fazia muita questão de que as famílias participassem. Porque a exposição era uma coisa, como eu falei anteriormente, muito rústica, muito difícil. Era um parque de exposição assim, sem nada, sem nenhum atrativo para a família, nada, era só julgamento de cavalo, aqueles homens de bota, de chapéu, vendo cavalo. E eu falei, isso não é o meu feitio. Eu vou trazer as famílias para dentro da Campolina. E fizemos isso. E hoje várias pessoas falam que o grande marco que eu deixei, eu acho que foi a exposição Campolina, mas outros ainda acham que o grande marco que eu deixei foi conseguir trazer a família para dentro do Campolina. Então, as famílias começaram a participar das exposições. E, para dentro daquilo, das famílias participarem da exposição, eu tirei uma porção de proveito disso aí. Por exemplo, fizemos campeonato mirim campeonato de cela de mirim para os jovens, para os meninos. E os meninos disputavam o campeonato de marcha, cada um preparava na fazenda, chegava aqui para preparar, aquelas meninas bonitinhas, todas de chapéu, de bota, os meninos bacanas, todos, e nós fizemos campeonatos mirins de marcha. Então, aquilo entusiasmou as crianças a virem preparadas para a exposição. Elas não vinham só para ver julgamento, elas vinham para participar da exposição. Então, eu ficava aguardando sempre na parte da tarde, tinha uma atração especial para as crianças, que era um campeonato mirim ou qualquer outra coisa que as crianças participassem. Isso foi uma das coisas, uma vitória que nós tivemos, foi trazer as famílias para dentro da Campolina. Então, o que eu estava dizendo é que eu precisava de que as famílias participassem da exposição. Não só da exposição, participassem do criatório, né? Porque um criador sem a família é muito difícil criar cavalo. Porque o criar cavalo ele exige uma dedicação quase que o ano inteiro, que a pessoa tem que se dedicar, preparar aqueles animais, e depois vem para uma exposição em Belo Horizonte, vai para uma exposição em São Paulo, vai para uma exposição no Rio de Janeiro. Então, ele deixa a família em casa e sai para uma exposição levando aqueles cavalos. Então, é uma coisa que eu vi que não dava certo. Eu precisava de juntar a paixão do criador com a paixão da família. E foi o que nós incentivamos. Foi que as famílias passassem a participar dos criatórios. E isso aconteceu. Isso aí eu tenho assim, uma satisfação enorme de ter colaborado para fazer isso, porque as famílias passaram a acompanhar os criatórios dos criadores. Então, isso aí trouxe uma quantidade de... humanizou a exposição. A verdade é essa, humanizou a exposição. Eu falo que a exposição era um lugar muito duro, muito difícil, que só se pensava em julgamento e aquela disputa por ser campeão, E hoje eu consegui trazer tanta gente para dentro do Campolina que ganhar ou perder era um detalhe. O importante é que, enquanto os cavalos estivessem disputando ali na pista, as mulheres dos criadores estavam aqui fora batendo papo, todas amigas, todas ligadas. Então, aquela rivalidade, aquela rixa que existia dentro da pista diminuía, porque como é que ia ter rixa lá, um criador com o outro, se as esposas estavam aqui fora, os filhos estavam brincando entre eles? Então, isso aí amenizou, humanizou o criatório, pelo menos naquela época. Foi um marco importantíssimo que eu deixei. Foi essa questão de colocar a família dentro do criatório Campolina. As famílias começaram a participar da exposição.
naquela preparação que estava fazendo na fazenda. As mulheres já queriam saber qual que eu ia levar, quem que ia levar. A filha já estava preparando, porque ela ia participar do concurso de macho. O menino já estava montando desde novo, porque ele ia participar aqui, chegava aqui. Então, foram coisas que mudaram a história do Campolina. Essa história de família no Campolina mudou a história do Campolina. Aí vieram outras realizações menores. Por exemplo, eu chegava lá em Recife, o criador chegava em Recife, ele não conhecia ninguém. Aí ele chegava lá e se ligava para um outro criador lá e falava: eu sou criador de Campolina. Ah, é, tal. Aí eu precisava de identificar o criador de Campolina. Como é que a pessoa ia ter? Aí eu fiz uma carteira de sócios que ninguém... Tudo que eu estou dizendo aqui é coisa que ninguém tinha. São coisas que foram Campolina pulando na frente e os outros foram atrás. Uma carteira de sócio, e a pessoa tinha orgulho de ter aquela carteira. Eu sou associado da Campolina. Então, ele usava aquilo na carteira de documento dele como uma prova. Aquilo era muito bom. Ele chegava, onde é que ele fosse, ele ligava para os criadores e ele era recebido pelos criadores. Criei também uma coisa que parece boba, mas que não existia também na época, que era esse adesivo para colocar no carro. Ninguém tinha isso no Brasil. Ninguém usava um adesivo de um cavalo no Brasil. Eu, então, criei o do Campolina. E como é que nós criamos do Campolina? O primeiro adesivo, até nós cometemos um engano, porque a gráfica que fez para nós fez num papel que não era... Ele era transparente, então, quando você colava aquilo no vidro, só aparecia o escudinho da Campolina, mas não parecia que era um adesivo. Nós corrigimos imediatamente, fizemos o adesivo e todo criador tinha orgulho de colocar o adesivo no seu carro. Então, aquilo eu lembro que eu chegava lá em Recife, eu via, chegava em São Paulo, cruzava com o carro, estava lá Campolina, eu chegava no Rio de Janeiro, tinha. Então, era uma coisa assim que o criador abraçou, porque era uma identidade que ele tinha. Eu sou criador de Campolina. Isso aí foi muito importante, porque no princípio aqui da minha fala hoje, eu falei que a Campolina tinha 80 sócios. E quando eu deixei, que é esse final que eu estou dizendo aqui, tinha 4.500. Então, tinha Campolina espalhado nesse Brasil inteiro. Todo lugar tinha criador de Campolina. Não tinha 4.500 sócios, porque muita gente entrava, pagava uma mensalidade, depois parava de criar, ou achava que aquilo não era bom para ele, mas nós tínhamos 3.000 ativos que registravam, chamavam o técnico para registrar. Então, isso era o Campolina que eu deixei. Peguei com 80 sócios. Então, o Campolina teve uma expansão enorme. E esse pequeno detalhe que eu disse aqui, uma carteira de sócio, um adesivo, parece uma coisa pequena, não é pequeno, não. São coisas que marcam, que o povo gosta de pão e circo. Você tem que dar o pão, que é aquele título que ele tem, mas dá para ele também aquela satisfação de criar aquilo, o orgulho de criar a Campolina. O criador nosso tinha orgulho de criar a Campolina. Ele era orgulhoso daquilo, ele falava de boca cheia. Eu sou criador de Campolina. Isso aí era um orgulho que ele tinha e do qual eu me orgulho muito de ter conseguido implantar alguma coisa disso na época do Campolina.